Fala, guerreiros e guerreiras, hoje tem jogo, hein? Jogo pela Sul-Americana, terceira rodada, e o time todo reserva, com algumas joias da base aí que a gente vai conhecer aí para o jogo de hoje. Fluminense e União Espanhola lá no Chile, às 19 horas, vamos lá, tudo que você precisa saber desse jogo aqui no canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal Torcida Tricolor. Tamo junto, vem comigo. Se enfrenta hoje às 19 horas pela terceira rodada da Sul-Americana, né, com o jogo de ontem entre Once Caldas e São José, um jogo que estava 2-2 até o finalzinho. São José empatou, né, a União Espanhola estava ganhando de 2-1, mas no finalzinho do jogo o Once Caldas fez 3-2, ganhou a partida, chegou aos 6 pontos na segunda colocação com o saldo de gols, né, e o Fluminense continua em primeiro. Tem um jogo hoje, um jogo importante. E vamos falar tudo disso agora aqui para vocês, ó. Jogo às 19 horas, horário de Brasília, no estádio Bicentenário de La Florida, em Santiago, no Chile, né? Mesmo sendo de Santiago, né, a União Espanhola não tem uma divulgação tão grande lá no Chile, né? Os jornais praticamente não falam muito sobre o jogo. O estádio tem capacidade para 12 mil pessoas. O União Espanhola geralmente leva entre 4 e 5 mil pessoas para o estádio, né, nos seus jogos, né? Um time que está na 13ª posição do campeonato chileno, com 16 clubes, então vem mal no campeonato chileno, não vem bem. É um time que não é muito conhecido aqui para a gente, né, no meio sul-americano. E o Fluminense, mesmo levando o time reserva, mesmo jogando com alguns garotos da base, tem tudo para sair com a vitória. É um time amplamente superior, né, no quesito financeiro, principalmente, né? O time parece que do União Espanhola vale, o time em si, acho que 12 milhões de euros, né? O time do Fluminense vale 80 milhões de euros, né, na cotação é que eles fazem em relação aos jogadores, né, que a gente tem no elenco. Então o Fluminense ainda está muito acima do time do União Espanhola, que joga em casa, né? O estádio não deve estar cheio, não deve ser um problema para o time do Fluminense, somente para os garotos que estão indo, né, para fazer parte do elenco, né? E o jogo vai passar na ESPN ou no Disney Plus. Se você não tem, né, de repente corre aí para se cadastrar, né, para ficar aí, para você poder assistir a partida aí num desses dois canais. União Espanhola tem o técnico José Luis Sierra, né? Deve repetir a base da equipe dos últimos jogos, né? Tanto na Conmebol quando joga no Campeonato Chileno. Existem algumas dúvidas, mas a chance do centroavante Matias Soares ser titular. É a provável escalação: Franco Torgacioli, Brian Velar, Valentim Vidal, Nicolas Giese, Noran Buena, né, ou o Felipe Espinosa, né, na lateral esquerda, Bruno Jaregui, Agustín Nadruz, Ariel Uribel, Matias Marim e Pablo Arangues. Ignacio Geraldino ou Matheus Soares, né, deve vir com uma escalação parecida, talvez, com a do Fluminense, né? Com dois jogadores no meio campo ali, o Nadruz e o Matias Marins, com o Arangues fazendo meio, né, e 2 jogadores abertos, pelo menos é o que aparece aqui na escalação do União Espanhola. O técnico Alexandre Mendes, que é o auxiliar do Renato Gaúcho, para quem não sabe, né, acho que a maioria sabe, mas para quem está de repente aí fora das notícias do Fluminense, Renato Gaúcho ficou no Rio, né, ele poupou o time titular, levou o time reserva com alguns jogadores da base que vão ficar no banco, né, e ele quis, essa semana de treinos, foi uma avaliação dele com a comissão técnica e a diretoria do Fluminense, de buscar um tempo para treinar, né, já que ele não tem esse tempo para treinar em abril, em maio vai ficar difícil, já tem em junho a Copa do Mundo de clubes, então ele priorizou o Brasileiro contra o Botafogo no sábado para treinar a equipe principal. Ele tem alguns desfalques de titulares na equipe principal, né? O Guga, que deve voltar aí a treinar com o elenco aí, de repente até o final dessa semana. O Fuente já está treinando com o grupo aí essa semana. O Thiago Silva só daqui a umas 2 semanas. Então ele deixou o time no Rio para poder fazer os ajustes necessários que ele acha necessário para o time jogar conforme ele pensa, né? Então ele também não viajou, muita gente reclamou, falando que ele ia ficar em Ipanema jogando futebol. Gente, vamos lá. O treino é de manhã, certo? Renato Gaúcho treinou ontem de manhã,
teve o regenerativo na segunda, treinou ontem de manhã, teve o treino de manhã, foi liberado, hoje teve seu treino também de manhã. Se ele depois do treino, ele parou na praia, jogou o futebol dele, bebeu a cerveja dele, isso é problema dele, ele não joga futebol, né? Então ele pode usar o tempo que ele tem livre para fazer o que ele quiser, né? Com certeza à noite ele deve ter estudado o Botafogo, deve tá vendo alguns vídeos dos próximos adversários do Fluminense para poder passar também os jogadores, mas não é problema, cara. Se ele vai jogar futebol, ele não precisa ficar preso em casa no tempo que ele tem livre. Ele faz o que ele quiser, né? E com certeza ele pode aproveitar e depois chegar em casa, dar uma descansada, estudar mais tática, tecnicamente, os jogadores do Fluminense, os jogadores adversários. Não tem nada a ver. Ele ficou para treinar o time titular, que ele quer que o time titular tenha a cara dele. E com o jogo a cada 3 dias, fica difícil você fazer alguma mudança tão radical, tão brusca no sistema de jogo. Então ele levou o Alexandre Mendes, o auxiliar foi, né? Não vai ser nem o Marcão, que vai ficar na beira do campo, né? O Fluminense preservou os titulares, né? E vamos ver aqui provável escalação do time do Fluminense para hoje. Nem o Fábio foi, tá, gente? O Fábio que joga todos, nem o Fábio foi. Vitorioso é o titular. Júlio Fidelis na lateral direita. Essa é uma grande novidade do Fluminense. O garoto tem jogado bem no Sub-20. Na última partida contra o Santos, se eu não me engano, ele deu uma linda bicicleta que foi no travessão, né? E no rebote o atacante do Fluminense fez o gol, virando o jogo no finalzinho contra o Santos. Manuel, que a gente já conhece, Thiago Santos e o Léo Jans deve ser o titular, tá? Ele ficou de fora do jogo contra o Vitória por sentir um desconforto, né? Então talvez ele seja poupado, né, nos primeiros minutos aí, ou fique fora, e deve entrar o Magno, né, que é um menino do Sub-17, que é da mesma época do Isaac, do Riquelme Felipe, do Wallace, tá? E pode ser o titular hoje. Facundo Bernal, Nonato e Lescano, né, fazendo a função do Lima ou do Ganso. E o ataque também a gente já conhece, Keno de um lado, Serna do outro e Everaldo no comando de ataque. Tá, gente? Então, o Isaac também tá voltando a treinar com o grupo principal, já se recuperou mais cedo da lesão no joelho. Então, essa semana já está incorporando aí ao time profissional já de novo para treinar com o grupo. É uma boa notícia pra gente, né? Que senão era mais um jogador aí que tá fora aí, né? Que estava buscando seu espaço ali no meio campo. E uma boa oportunidade para o Lescano mostrar o seu futebol. Com certeza o Lavega está à disposição no banco de reservas, também é uma boa oportunidade, de repente no segundo tempo o Keno ser substituído, né? Substituir o Keno pelo Lavega e ele poder mostrar também porque foi trazido para o Fluminense, um uruguaio, bom jogador. Ele, os 2 jogos que ele jogou, o primeiro principalmente, o segundo parece que ele sofreu um pouco mais, mas ele mostra muita habilidade, um bom domínio de bola, né? Uma boa visão de jogo, então tem que ser melhor aproveitado. Eu acho que esses garotos têm que estar sempre jogando para poder pegar o ritmo do futebol brasileiro, a intensidade, né? Tudo aquilo que é diferente, né, do futebol paraguaio. O Uruguai é mais corrido, mais raçudo, mais brigado, né, igual o argentino, mas o Paraguai é mais fraco, então eles têm que se adequar mais ao futebol brasileiro. Então esse é o provável escalação do Fluminense para o jogo de hoje, né? E a arbitragem fica a cargo do Andrés Matonte, do Uruguai, e o VAR Andrés Cunha, conhecido aí também da arbitragem sul-americana, é o VAR uruguaio também. Então, fica ligadinho, futebol mais tarde, 19 horas nesse feriadão, você podendo aproveitar e descansar mais um pouco aí com a família, tá junto com a família, tá com eu tô com minha família, com a minha esposa, com meus filhos, aproveitando meus netos. E você aproveite sua tarde, aproveite sua quarta-feira. Beijo grande, até o pós-jogo, bom jogo pra gente. Deus quiser uma vitória, mantendo a liderança, né? Buscando já classificação para a próxima fase. Depois teremos 2 jogos em casa e um fora, né? Tudo tranquilo aí para manter aí a liderança do grupo. Tamo junto, fique com Deus, canal Guerreiro Tricolor. E não nem pedir no início, né? Vou pedir aqui no final. Inscreva-se, deixa seu like, compartilha esse vídeo com os amigos. Notifique aí, coloque aí a notificação para ter todos os vídeos do canal Guerreiro Tricolor, do Fluminense, todas as notícias de fusão para você não perder nada. Tamo junto, fique com Deus. Até o pós-jogo.